Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo à RS Play TV, canal 524 da Claro Brasil Digital. Hoje, Opinião e Debate com convidados mais do que especiais. Aqui conosco na bancada, Paulo Tigre, ele que é sócio de um dos principais escritórios de advocacia do Rio Grande do Sul e, por que não, do Brasil, e é responsável por uma inovação que é o selo verde para muitos eventos, para muitas empresas, e vamos falar também sobre isso. Muito obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado. Também junto conosco aqui, para ajudar a comentar os temas do dia, que são temas especialíssimos, bombásticos, como dizia meu amigo Bibo Nunes, Eduardo Assis, ele que foi responsável pelo sucesso da Expo Churrasco, né? Eu também vai relatar sobre esse caso prático aí do selo verde. Sim. Numa festa do churrasco, né? É coisa que é inusitado, mas é verdade e acontece aqui no Rio Grande do Sul. Também teremos aqui a presença pelo nosso vídeo, pelo nosso telão, do prefeito de Alvorada, Douglas Martelo, prefeito que hoje de manhã já estive com o prefeito, está lá tratando a questão das obras da Corsã no município, sobre também licenciamentos que estão voando em Alvorada, e é tudo que a gente precisa, é justamente a desburocratização. E o economista Mário de Lima, que daqui a pouco também deve entrar aqui no programa, porque o tema do dia é a taxação de 50% dos produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos. O presidente Trump, por uma carta endereçada ao presidente Lula, coloca que a partir de 1º de agosto desse ano, 50% de taxa sobre os produtos brasileiros. O Brasil, que era de todos os países, né, do tarifaço que o Trump apresentou no início do seu mandato, era um dos que tinha a taxação mais baixa, em 10%, repentinamente recebe uma carta dizendo que passou de 10% para 50%. Olha, e nessa carta, ele abre a carta falando sobre tudo aquilo que está sendo feito aqui, no entender dele, uma perseguição a ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo STF, uma perseguição de empresas americanas, empresas de mídia americanas, cerceando a liberdade dessas empresas, aplicando multas milionárias, o STF, né? No caso, o STF. E esse, digamos assim, foi o pretexto. Mas eu quero dizer para vocês que eu não tenho dúvida que isso é uma cortina de fumaça. A questão do presidente Jair Messias Bolsonaro com o STF, ou até mesmo a questão do próprio STF aplicar multas em algumas empresas, nada disso justificaria essa ação forte do presidente americano. Isso, e aqui nós temos dois homens experientes na bancada, daqui a pouco teremos um professor de economia, Mário de Lima, para tratar sobre isso. Isso tem a ver diretamente com a geopolítica e a economia que o mundo está vivendo nesse momento. Depois da reunião dos BRICS, que são aqueles países, né, digamos assim, mais alinhados com a esquerda, Rússia, Irã, Venezuela, enfim, países que, China, que é o principal e o mais forte deles. E feita essa reunião aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, houve a Carta dos BRICS. E essa Carta dos BRICS, entre outras coisas, ela é muito clara e diz o seguinte: ela critica o bombardeio, critica
as ações que os Estados Unidos e Israel fizeram no Irã. Ela trata de que o dólar não deva ser a principal moeda do mundo, e ela faz, sim, um alinhamento desses países que pode-se dizer anti-americanos, e aí coloca o Brasil dentro desse pacote. Por um lado, alguns da extrema-direita, né, principalmente alguns ligados ao bolsonarismo, chegaram a comemorar, olha, tudo isso, né, o mundo está vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, a perseguição com o Bolsonaro, e fizeram um tarifaço aqui, né, pelos atropelos do STF. Esse é o comentário da extrema-direita, que na verdade só favorece a extrema-esquerda, que prefere dizer o seguinte: vocês estão vendo o que está acontecendo? Nós somos vítimas de um processo. Agora estão pisando no pescoço do Brasil. Assim como a Venezuela e Cuba, até hoje, mantém aquela ditadura, mantém aquele povo aprisionado, dizendo que a culpa é dos Estados Unidos. Para quem é da extrema esquerda, esse discurso da extrema-direita favorece o vitimismo. E enquanto isso, entre o mar e o rochedo ficam os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros, muitos que dependem da exportação dos seus produtos para os Estados Unidos, muitos que dependem do mercado americano. Então, nós vamos tratar disso aqui no programa com pessoas que são especialistas, que têm profundo conhecimento de mercado internacional, como é o caso do Paulo Tigre, como é o caso do Mário Nascimento, professor de economia. Mas agora, nesse momento, nós vamos direto a Alvorada, falar com o prefeito Douglas Martello, prefeito que hoje de manhã eu tive o prazer de encontrá-lo numa reunião aqui em Porto Alegre, prefeito que veio a Porto Alegre tratar aí das obras da Corsã no seu município, né? O prefeito que quer melhorias, obras melhores, digamos assim, acabadas, né? E que entre as coisas que nós estamos vendo em Alvorada, há um dinamismo. Alvorada está vivendo um momento de uma dinâmica, de uma celeridade, né, de uma desburocratização que está fazendo com que empresários, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, enxerguem Alvorada como uma cidade para investir. Então, prefeito, seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho, pelo dinamismo. E conte para nós um pouquinho desse momento que o município está vivendo, esse momento de Alvorada, prefeito Douglas. Primeiro, sempre deputado, presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, tu sabes o carinho, também cumprimentar os teus convidados de bancada e quem nos assiste. A gente está, sem dúvida, vivendo um grande momento, né? Eu tenho dito, Lara, que Alvorada será a grande cidade da região metropolitana. Por um motivo muito simples, né? Nós queremos e vamos trabalhar muito para que ela seja de fato. E nós entendíamos, Lara, que Alvorada precisava mandar algumas boas mensagens ao mercado, né? Alvorada ainda é o último PIB per capita do estado. E é uma situação. Está cortando um pouquinho, tá cortando um pouquinho a internet, por favor, Sr. Otávio, que era uma situação e aí cortou aí, prefeito. Que Alvorada, Lara, era o último PIB per capita do estado, ainda é o último PIB per capita do estado, e nós entendíamos que deveríamos mandar uma série de novas mensagens ao mercado investidor externo, né? Interno e externo. Então, o que nós fizemos lá no mês de fevereiro? Mandamos um projeto para a Câmara reduzindo impostos. Reduzindo impostos. Implementamos a lei. Cortou novamente, prefeito. Desculpa que nós estamos com... É assim, ao vivo, pela internet, a essa hora que está todo mundo usando a internet, né? Exato.
Aliás, daqui a pouco nós vamos ter que bater aí no pessoal da Vivo, da Claro, aí que, né, essa hora parece que é um congestionamento também telefônico de sinal da internet. O senhor estava dizendo que houve uma redução de impostos municipais para atividades comerciais, empresariais, é isso? Exatamente. Nós reduzimos 73 atividades econômicas aqui em Alvorada. Também implementamos a Lei de Liberdade Econômica, regulamentamos essa lei e nós estamos fazendo um trabalho exatamente de busca ativa. Eu tenho dito que não vai faltar mesa de oportunidades que Alvorada não estará. Onde tiver alguma empresa no estado, no Brasil ou no mundo querendo reposicionar o seu negócio, a Alvorada estará lá pleiteando para que venha para Alvorada. 90% da nossa mão de obra hoje trabalha fora de Alvorada. Isso faz com que o consumo dessas pessoas também seja dormitório. Então, nossa expectativa é começar a equilibrar um pouco essa balança para que a gente faça a geração de emprego interna e que a cidade comece a ter mais consumo interno. E nessa mesma direção, nós fizemos um processo que nós também aprovamos no mês de fevereiro, de parcerização da nossa principal praça, a Praça João Goulart, que fica logo à frente à prefeitura, onde tu conhece muito bem. A ideia é que nos próximos dias a gente apresente um edital e que tenha uma gestão privada desse processo, dessa praça, que eu tenho dito, porque o alvoradense merece ter um equipamento público de alta qualidade. Sim, e essa praça é muito usada, né? Tem a Feira do Livro aí, domingo, grandes mateadas, grandes eventos, né? Exatamente. E nós entendemos que, mesmo ela não estando nas melhores condições para a utilização, tem poucos bancos, o banheiro não é adequado, a gente entende, e a população de Alvorada frequenta muito. Então, por isso que nós queremos entregar uma praça, um equipamento público revitalizado à altura que a população merece. Prefeito, mas tem duas obras aí, tem duas obras que são de extrema importância e que me parece assim que vocês estão no caminho. Hoje, né, houve o lançamento aí sobre a duplicação da estrada Caminho do Meio, né, uma parceria com o governo do estado e que é uma obra importante não só para desafogar o trânsito, mas que vai até Viamão, passa por Alvorada, e essa duplicação vai ajudar inclusive do ponto de vista econômico. E vocês têm a avenida principal, que aí é nas costas do município, né? Essa avenida principal que foi o corredor humanitário durante as enchentes aqui. Porto Alegre se serviu dessa avenida em Alvorada. Como é que está isso? Vocês estão conseguindo evoluir nessas duas obras aí, prefeito? Sim, hoje o governador anunciou, então, a duplicação da estrada Caminho do Meio, no trecho de Viamão. Agora fica a expectativa, né? A gente vai trabalhar junto ao governo do estado para que o trecho de Alvorada também seja licitado. Está cortando o nosso sinal, prefeito. O nosso sinal, perfeito. Mas vamos lá. O senhor falou que Viamão já foi licitado. Eu estou aqui fazendo repetindo aquilo que foi, Viamão já foi licitado, deve começar início já do próximo semestre, do início de 2026, e Alvorada ainda estão na fase de reunir documentação, estudos para fazer para colocar essa licitação, né? Então aí tem que ter uma pressãozinha mesmo da prefeitura para o pessoal andar aí, né, prefeito? Exatamente, a gente vem conversando bastante com o governo do estado, a gente vem sendo, e eu tenho que ressaltar isso, a relação está muito boa, a gente vem tendo tratativas aí desde a transição e sempre muito bem atendidos pelo governo do estado. Agora a gente tem a obra muito em breve aconteça. E também nós iremos iniciar o processo também agora nos próximos meses, a minha expectativa é durante o mês de agosto já licitar também a obra da Avenida Getúlio Vargas, como tu bem disseste, Lara, foi o grande corredor humanitário do estado do Rio Grande do Sul durante o processo de enchentes, e o nosso objetivo na Getúlio Vargas é fazer uma revitalização total e absoluta. Então, calçamento, pavimentação nova, canteiro central novo, calçadas novas, paradas de ônibus novas, reorganização do trânsito, paisagismo novo, para que a gente possa entregar uma avenida moderna, funcional,
que valorize o desenvolvimento econômico, esse novo plano diretor que nós estamos projetando, para que a Alvorada tenha o desenvolvimento homogêneo, para o desenvolvimento para outras regiões da cidade. Que maravilha. Prefeito, obrigado. Teve algumas interrupções, mas conseguimos aqui lhe ouvir, dar o recado. Quero lhe dar os parabéns, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu dinamismo. Ele hoje de manhã cedo já estava em Porto Alegre, agora está lá em Alvorada. Daqui a pouco a gente acompanha nas redes sociais, ele está lá no bairro. Coisa boa, um prefeito jovem, cheio de vontade, atuante, né, Paulo? Atuante. Isso aí faz toda a diferença, porque o prefeito, né, eu digo sempre assim, o presidente tem que se preocupar com a economia. E o prefeito, entre tantas coisas para se preocupar, mas sobretudo a zeladoria da cidade. Perfeito. Né? O prefeito tem que cuidar das ruas, dos bairros, isso aumenta a autoestima. E hoje de manhã ele estava aqui brigando pelo calçamento nos bairros de Alvorada para que a coisa fique a contento. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Quando tiver para o Porto Alegre, apareça aqui para a gente poder conversar com um pouco mais de fluidez. A RS Play TV hoje já possui mais de 1000 influencers digitais que fazem aqui uma disputa entre si. Aqueles que mais engajam tem o bônus aqui da TV, da RS Play TV. Ela é feita basicamente por influencers digitais e pelo sinal da Claro Brasil para todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom trabalho e a casa é sua. Chegue sempre que quiser. Muito obrigado, Lara, pelo convite, sempre à tua disposição. Tu reforço aquilo que eu disse no início, tu és uma referência política não somente para mim, para o estado do Rio Grande do Sul, e sempre à tua disposição, sempre pronto para ouvir os teus bons conselhos. Um forte abraço e conta conosco. Obrigado, querido, um grande abraço. Bom, voltamos aqui então para o estúdio, né? E nós temos aqui já a previsão do tempo, mas vamos falar um pouquinho desse tema aqui, porque realmente eu não posso perder a presença do Paulo aqui como um especialista, cara que passou a vida inteira, desde o seu pai, que é presidente da Fiergues, né, desde novo, conhecendo essas demandas de mercado internacional, conhece a China, conhece quase todos os países do mundo, né, e hoje é um dos maiores especialistas aí em direito internacional e hoje direito ambiental, né, que cada vez mais tem relevância no mundo que nós estamos vivendo. Paulo, quando vi essa notícia do Trump, eu pensei assim, mas vem cá, qual foi o calo que foi pisado do Trump? Será que foi o Bolsonaro mesmo? Será que ele ia fazer tudo isso por um colega distante? Ah, porque ele é alinhado? Não, alinhado não. O Elon Musk, mais alinhado que o Elon Musk, com ele era impossível. Né? Fez lá todo aquele serviço de enxugar, botou dinheiro na campanha e daqui a pouquinho ele já foi lá e já deu uns chutes nas canelas do Elon Musk, porque esse negócio de carro elétrico, tu está comprando lá da China, e se tu está comprando lá da China, tu não é meu amigo também. Meu amigo vem fazer carro aqui com peça aqui nos Estados Unidos. Ele mais ou menos, em outras palavras, disse isso por Elon Musk. Mas quando eu vi a carta assinada pelos presidentes e aqui no Brasil, né, com videoconferência lá da Rússia, né, o presidente russo, com assim, reprimendas quanto ao que foi feito no Irã, quanto a insatisfações por ser o dólar uma moeda universal e não pode ficar só no dólar. Será que não foi por aí também um certo recado pro Brasil, assim, olha, eu estou levando vocês muito livre, mas vocês estão já, assim, quase passando lá para o outro lado? Eu tive essa impressão, Paulo. Olha, primeiro, boa noite, obrigado por essa oportunidade de nós nos revermos, né, estarmos aqui. Querido. E espectadores aí, influenciadores importantes, relevantes, qualificados.
Bom, o que eu, colocando assim de pronto, assim, pela experiência, o que eu entendo, né? Porque eu vejo o seguinte, tem informação e entendimento, né? Certo. Então eu acho que é isso que a gente tem que equilibrar, né? Certo. Informação, entendimento. E hoje, vamos dizer, num mundo globalizado, onde realmente o que se pode dizer, inclusive falando em competitividade internacional, que é o nosso desafio, as relações internacionais, elas são fundamentais, e saber se comportar com isso é fundamental. E eu penso que a relação econômica, que no meu entendimento é realmente o fundo disso, porque o econômico é o poder, né? O econômico é o que tange as relações, né, de valor. Ele tem esse fundo. Agora, encontrar esse pelo em ovo, vamos dizer assim, ó, e que eu digo que é justificável, e por uma interpretação, faltou capacidade, está faltando capacidade política de relação, que historicamente a gente sempre teve, de conseguir se posicionar, se equilibrar. O Itamaraty não entrava na política. Os políticos até meio que brigavam lá e alguma coisa, mas o Itamaraty mantinha uma relação institucional que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nunca foi de se meter muito, e agora o Itamaraty parece que começa a pender para um lado de afrontar, ou se não é só de afrontar, mas de se posicionar ao lado de inimigos clássicos dos americanos, né? Assim, ó, o Itamaraty, vamos dizer que a gente acompanha, e a Organização Mundial também, econômica, sempre diz o seguinte: a política ela tem que auxiliar, é importantíssima, é um caminho de que, até tinha uma frase clássica aqui, política é equilibrar as diferenças. Certo. Sempre tem diferenças internas, externas, mas ser político é equilibrar, buscando uma solução, que é a solução que é o melhor, inclusive, claro, visando os interesses nossos, né? Mas também fora de moda, né, bom? A política tem muito que esculhambar com o outro, né? Pois é, e aí quando começa essa questão que a gente vê de polarização, isso aí não é interessante para ninguém, nada. Por quê? Porque aí começa a entrar outras questões que são vaidades, né? Que para nós, vamos dizer, na última linha, né, que é a população, e aí vamos falar os empresários, né, que nós trabalhamos, o que a gente quer? Tem que ter uma relação econômica favorável, né, e essas relações institucionais e políticas, elas têm que nos dar o caminho para isso, tem que auxiliar, e não... Agora, é claro que no momento hoje que nós estamos vivendo, tem que ter essa sensibilidade. Inclusive, vou dizer uma coisa para nós temos que ter uma sensibilidade de tamanho também, né? Entender os nossos interesses, porque essa balança comercial, como nós estamos comentando, ela é interessante, é mais interessante para nós, e vamos dizer, nós temos menos fôlego para aguentar uma situação dessa, o empresário aqui, e a população, do que um outro país maior. Então, saber equilibrar essa questão, que eu acho que vejo hoje é o desafio, né? E aí vai passar também, penso que tem que ter uma participação atuante, aí eu falasse, Federação das Indústrias, a Federação Nossa do Agro, a Confederação, se posicionar para que a gente coloque e auxilie, né, nessa questão, porque a gente sabe que tem números. Agora, questão de barreiras econômicas, né, que já existem, barreiras internacionais, e que elas são de várias formas, como taxação, ou como outras, né, fitossanitárias, que já existem, isso aí, elas fazem parte, são moedas de negociação, mas buscando um melhor. Então, neste momento, o que eu digo? Eu concordo contigo que a gente tem que entender bem o que está acontecendo. Eu acho que algumas justificativas, né, elas se colocam até para justificar essa ação mais forte. Nem sempre a manchete é o que realmente é, né, Paulo? Por isso que a gente tem um entendimento.
a gente teve também a experiência agora também dessa batida de frente, com a China já teve isso, com os outros países, mas todos souberam de uma forma diplomática, talvez, ir lá visitar, né? Diplomacia. É diplomacia. Com a Itália, a primeira-ministra agora foi lá se abraçar e tal. Com a Alemanha, a mesma coisa. O próprio Macron, da França, né, que é mais esquerdista, disse, olha, não, vamos lá conversar com o Trump e tal, porque no fundo, ele quer saber, os Estados Unidos, eu digo Trump, mas os Estados Unidos quer saber quem está com ele, quem está contra ele nessa batalha comercial, econômica e na própria guerra, porque ele também não vai encampar um país que não está com ele, né, economicamente, que está tentando dilapidar o dólar, que está tentando dilapidar, enfim, empresas do seu país. Ele está fazendo, e eu vejo isso muito claramente no Trump, um discurso nacionalista de direita, que também não é novo na história do mundo, né? Sim. Muitos fizeram isso, né? Tem o nacionalismo de esquerda e de direita. Então ele está fazendo o seguinte, olha, a América, né, mais forte. Em outra, né, teve uma época que se dizia Alemanha para os alemães, mas era um discurso nacionalista. É nacionalista, até vamos dizer, dentro de uma coerência, né, e uma justificativa, a gente ouviu o quê? Até ele falou, é claro que tem essa questão de discurso, mas disse o seguinte aqui, ó, o que eu puder melhorar na nossa balança e reduzir, eu vou reduzir, chegou a falar, vou reduzir o imposto de renda interno. Pô, claro que é. Mas isso é isso que o pessoal quer, é melhorar sua qualidade de vida, poder investir mais. Está jogando para dentro. E eu penso que o nosso discurso aqui também, agora numa resposta, tem que dizer o seguinte, olha, nós temos que olhar para dentro. Como é que nós podemos ajustar isso? Onde é que estão a nossa... Então vai precisar essa capacidade política, mas tem que ter uma humildade, vou dizer assim, uma humildade de nós conhecermos as nossas necessidades, né? Nosso tamanho, botar essa bola no centro, nossa importância também, botar a bola no centro. É o seguinte, onde é que nós, e temos muitos pontos fortes também, mas nós temos uma necessidade de sermos mais competitivos, inclusive mais atuantes no mundo internacional. Hoje, se o número é 1%, né, vamos dizer assim, de participação, melhorar isso. Essa é a preocupação. Vamos fazer o seguinte, vamos entender que já está feito, foi marcado o pênalti, vamos dizer assim, né? Mas vamos trabalhar num VAR para entender o seguinte, o que pode ser ajeitado nessa questão para que a gente retome o jogo que é importante para nós. Eduardo Assis, eu não acredito que a política vá dar conta de resolver isso, porque a política está jogando para a galera, ano pré-eleitoral e tal. Eu não vejo solução que não venha do próprio empresariado tentar, né? Concordo contigo. Eu tenho até uma visão bem pontual sobre isso, né? Eu acho que o Trump fez uma espécie de blefe, né? Tentando atingir o Brasil, porque é teoricamente o mais fraco do BRICS. Sim. Né? Como se fosse dar um recado. Não, e está indo para aí, estava indo para lá, né? Está indo para lá, né? Por quê? Porque no momento que se taxa o Brasil, claro que é prejudicial aqui para os brasileiros, para os empresários, mas também é prejudicial para os americanos, né? Eu posso citar para vocês uma lista de 30 produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, são importantes lá. O Brasil exporta 30% do café que o americano consome é brasileiro, né? O Brasil exporta petróleo bruto, subprodutos de aço e tal. Esses produtos também são importantes e vão impactar lá também, né? E para nós, né, neste momento, né, também por que não se pensar em procurar outros mercados? É muito cômodo para o empresário brasileiro. Claro, os Estados Unidos é um ótimo comprador, paga bem, valoriza bem, mas sempre no momento que tu depende só de um mercado, tens uma demanda só, tu fica suscetível a essas decisões do outro lado, né? Daqui a pouco, quem sabe, na hora também de nós tentarmos abrir outros mercados que existem. Sim. Né? Não, por exemplo, eu tenho essa visão, pelo menos. Né? E acho que não vai se prorrogar muito
eu acho que em seguida, assim como anuncia que aumentou, daqui a pouco anuncia que... Esse blefe que tu dissesse, ele tem feito direto, Sim, sim. mas ele vai corrigindo a rota dos países. É verdade. Ele fez, por exemplo, disse para o pessoal da Europa, lá, a União Europeia, é o seguinte, olha aqui, ó, eu vou tirar o meu dinheiro da OTAN, não vou mais, vocês que se defendam aí. Aí os caras correram, opa, não, para aí, não, só um pouquinho. Sim. Tá? Então, a própria Europa está fazendo um plano de contingência lá, começaram hoje, anunciaram, estocar comida e tal, porque levaram um susto. Levaram um susto. Bom, é um blefe? Sim, naturalmente isso vai fazer com que os brasileiros que hoje vendem celulose, enfim, uma série de produtos para os americanos, couro, petróleo, comecem a buscar outros mercados. Corre o risco de achou outro mercado. É que não é bem assim para achar outro mercado também em quantidade, né? Sim. Por exemplo, a China já compra o que tem que comprar. Se a China quiser bancar essa questão do Brasil, quem sabe? Né? Se a China diz, não, eu não quero que o Brasil vá mais aí para o lado dos americanos, ela vai ter que fazer o tarifaço ao contrário. Sim. Ela vai dizer, não, para cá é sem tarifa, vocês vão vender, é zero tarifa. Fazer um incentivo, né? Bom, assim. Eu acho que esses sustos vale para começar a pensar em criar novos mercados. Né? Nesse sentido. E aí eu vou dizer para vocês, eu não acredito que a solução, mais uma vez eu vou dizer, venha da política. A política, ela no Brasil, ela ficou cega. É como eu disse para vocês. Tem bolsonarista comemorando, o que é um absurdo, Sim. Né, taxação de produtos brasileiros, e ao mesmo tempo dando discurso, narrativa para a gente da extrema esquerda dizer o seguinte, olha o que estão fazendo conosco, olha o que estão fazendo com a nossa nação, Sim. olha que nós estamos nessa dificuldade porque os americanos são a... Então, assim, não ajuda em nada, não resolve em nada, né? Então, nesse momento, eu diria para vocês assim, há uma solução na política que eu tenho uma desconfiança, falei aqui no início do programa, Paulo, Sim. que lá pelas tantas vai haver um arranjo. Já como o Trump citou o Bolsonaro, e hoje eu vi ao meio-dia o Tarcísio saindo de São Paulo e indo almoçar com o Bolsonaro em Brasília, não é de descartar que o próprio Bolsonaro, amanhã depois, não ligue para o Trump para dizer, poxa, olha aqui, ó, o Brasil não pode pagar o preço desse governo da esquerda, né, desse governo que está alinhado, né, com a China, que está alinhado com, enfim, com o Irã, que está, né, o Brasil não pode pagar esse preço. Quem sabe tu prorroga um pouco mais esse prazo. Então, daqui a pouco, por esse movimento que eu vi hoje, eu também não vou descartar de que o próprio Bolsonaro, que entrou no baile, para mim, como uma cortina de fumaça, porque o Trump não podia dizer o seguinte, não, Sim. vou botar 50%, vocês estão se reunindo aí com o pessoal do Irã, teve navio aí do Irã, sumiu urânio aí do Brasil e apareceu urânio lá no Irã, não sei se foi do navio ou não, mas que teve navio, sumiu o urânio e apareceu o urânio que não sabia lá. Vocês estão fazendo videoconferência aí com o Putin aí, e dando uma retada no dólar, né? Ele não pode dizer isso, porque ele compra uma briga com a China e com a Rússia, que ele não precisa ter mais briga nesse momento com esses dois. Já equalizou, já estão se acertando. Não, e já está por um fio também, as coisas lá em termos de guerra e tal, né? Já está por um fio. Então, eu acho que esse aí, ele chegou e disse, olha, sabe aquela briga de guri? Porque isso está parecendo aquelas brigas de gurizados. De quinta série. Aí, de quinta série. Aí um olha para o outro, eu vou olhar aquele lá que é o menorzinho. Vamos nele. Eu vou dar uma bordoada naquele lá, porque os outros aí vão respeitar, entendeu? Infelizmente. Acho que desvendar a ceia. Nem eu não conseguia pensar, mas acho que isso já vem articulado desde o início, uma situação assim, não é de duvidar mesmo, tens razão. Mas achou o pretexto, botou o Bolsonaro, o STF e tudo mais como pretexto, porque ele não pode bater na China, não pode dizer, olha, o Brasil está indo. Como é que ele vai admitir que o Brasil está indo por lado da China, por lado da Rússia e tal? Que
tem uma parte do Brasil que está lá porque empresarialmente convém para os brasileiros vender para a China, vender para a União Soviética, comprar da União Soviética. Então, isso da União Soviética, não, Rússia, né? Rússia. Nesse sentido. Bom, senhores, cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos. E só para complementar, esse relacionamento Trump e Bolsonaro é conhecido, né? Essa relação que eles Sim, têm. sim, né? são da mesma turma. São da exatamente. mesma turma. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, então, como é que fica? Previsão do tempo para os próximos dias em Porto Alegre, região metropolitana. Porto Alegre, mínima de 11, hoje até que parece que vai um pouco mais frio. Agora no finalzinho de tarde eu já senti um friozinho, mas não vai esfriar demais não, 11. Máxima foi 20, eu já senti um calor hoje à tarde. Amanhã, tempo bom, sol entre nuvens, lembrando que de manhã sempre tem aquele nevoeiro. Então quem tem que viajar de manhã cedo, quem tem que pegar avião de manhã cedo, é preferível pegar a partir do meio da manhã em diante, né? Porque o nevoeiro está aí, a umidade está por aí, mínima de 12 amanhã, máxima de 20, a máxima parecida com a de hoje. Sábado, domingo, segunda e terça, tempo bom em Porto Alegre, as máximas variam de 18, 21, 23, 24, vai subindo até terça-feira, e as mínimas 12, 13, 13, 13, se mantêm estáveis as mínimas aqui em Porto Alegre. De Porto Alegre para a fronteira oeste, Uruguaiana. Uruguaiana hoje já está um pouquinho mais frio, ó. Mínima de 8 graus, lá na fronteira. Mas Uruguaiana, boa notícia para a Uruguaiana, porque subiu demais o rio Uruguai, teve um prejuízo muito grande, e nós teremos até terça-feira tempo bom em Uruguaiana, amanhã ensolarado, né? Parece que nem aquela névoa vai ter lá em Uruguaiana. Mínima de 10, vai subindo essa mínima sábado, domingo, segunda, terça, 10, 13, 14, 15, 16, vai subindo a mínima, vai aquecendo. E olha Uruguaiana, lá na terça-feira, 26 graus. Quando começa a aquecer, minha nossa, quando começa a aquecer é porque está vindo chuva por aí. Mas ainda não há previsão de chuva. Parece que aí pelos próximos 7 dias, 6, 7 dias, não teremos chuva. Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, hoje, mínima de 10, vai estar mais quente do que Porto Alegre, né? E sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tempo bom também. Temperatura vai subindo ao longo do final de semana até terça-feira, chegando a 23 graus em terça-feira. E a mínima também se mantém ali entre 12 e 13 graus. De Bento Gonçalves, vamos para Xangri-Lá. Final de semana, olha, final de semana não vai dar praia, mas vai dar sol. Uma vitamina D, quem vai para Xangri-Lá, quem vai para a praia aqui no Rio Grande do Sul, né, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Tramandaí, deve se manter assim, ó, muita névoa ainda no início da manhã, né, mas já começa a esquentar. Sexta-feira 18 graus, e esse 18 a 19 graus vai até terça-feira de máxima, e as mínimas variando entre 12, 13, 14 graus, então também vai estar bem agradável à noite no litoral do Rio Grande do Sul. Do litoral, nós encerramos a nossa previsão do tempo e vamos aqui dar continuidade com um especialista, né? Nós já falamos aqui, nós que especialista mesmo em comércio internacional aqui é o Paulo Tigre, né? Mas daqui a pouco nós teremos aqui o Mário de Lima, professor de economia, para falar um pouco dessa, digamos aí, nova manchete aí que sacudiu o Brasil e o mundo aí, pode-se dizer uma retaliação dos Estados Unidos às posturas brasileiras, que eu não acredito que seja em função das posturas nem com o Bolsonaro, nem com 2 ou 3 empresas de mídia americanas. Para mim é outro tipo de postura, é econômica. Mas enquanto a gente aguarda um pouquinho aí para falar com o Mário, nós vamos falar aqui com o Paulo Tigre, vamos voltar aqui, e o Eduardo Assis, porque tem um relato aqui de um caso prático
de uma empresa que obteve a certificação de selo verde para o seu evento através do Código Verde Corp, a Expo Churrasco. Foi um sucesso total o evento de vocês, né? Foi bastante bem, Lara, né? Foi a terceira edição do Expo Churrasco esse ano, né? É um evento que procura mostrar a gastronomia, os diferentes modos de se fazer churrasco, né? Quantos expositores tiveram lá? Então, nós tivemos cerca de assadores, né? 900 assadores. Né? 900? E o evento, hoje nós temos 2.113 assadores cadastrados conosco, Nossa, né? De todo o Brasil. Né? Então, tivemos esses 900 assadores, foram 30 toneladas de carne, né? Foi um evento bem interessante. Nossa, bem eu tive o convite do Paulo para estar lá presente, fui para o interior, não consegui voltar. Mas, bom, que gaúcho sabe fazer bom churrasco, mas aí não é só gaúcho, vem gente Isso, a gente procura trazer de todo lado, né? Metade de assadores aqui do estado, então vem o representante lá de Uruguaiana, de Bagé, de São Francisco de Paula, né? Cada um com a sua modalidade, um assa com a churrasqueira de tijolos, outro com a grelha, outro com o espeto de pau, raiz e tal, então cada um traz a sua técnica. Sabe, né? quando o cara diz que vem alguém de Bagé, a gente sempre pergunta, tu é de Bagé mesmo ou tá querendo te exibir? Tá querendo te exibir, né? Acontece. Porque às vezes o cara só para se exibir diz que é de Bagé, mas verdade, não é, né? E às vezes cola, né? E às vezes cola. E depois a gente traz de outros estados do Brasil, né? Então vem um assador lá do centro-oeste do Pantanal, trazendo um jacaré, né? Um produto exótico aqui para nós. Aí vem um churrasqueiro da Bahia para assar um avestruz. Um outro lado de Belém do Pará que traz um pirarucu. Então a gente procura também. Jacaré, como que é a cola do jacaré? Não, todo jacaré? Sim, como se fosse um suíno. Né? Bom, mas vamos lá, para fazer esse evento, seja jacaré, seja ovelha, enfim, boi, seja o que for, tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Se tem fogo, tem fumaça. Tem fumaça, tem brasa. E como é que vocês fazem, Paulo? Selo verde, aonde tem fogo e tem fumaça, 900 pessoas assando, como é que funciona isso, Paulo? Bom, primeiro tenho que fazer em público novamente parabenizar o evento e a visão estratégica, porque isso é uma visão estratégica do Eduardo, nessa questão, inclusive, de buscar soluções, mas valor agregado ao evento. Então, ele esqueceu de dizer que esse é o evento que teve maior diversidade de carnes e poderia ir para o Guinness, inclusive, né, por essa questão. E aí ele entendeu que justamente aonde a gente pode ajudar e trabalha, além de ser amigo, eu digo, olha, nós vamos fazer essa questão. A nossa empresa, a Código Verde Corp, ela é especializada, né, em sustentabilidade, em soluções de projetos, né, e soluções totais, 360 graus, e em redução de impacto ambiental, né, mas mais do que isso, que eu digo sempre, em trazer vantagem competitiva. Por quê? Porque essa questão de ESG, que já se fala há muitos anos. O que é ESG? Environment, né, o E, social e a questão de governança. Isso aí está implícito hoje já nas pessoas como propósito. Até que nós estávamos falando, esse não tem polarização. O cara pode ser direita, de esquerda, rico, pobre, não tem, todo mundo tem esse propósito de quê? De melhorar um ambiente. O nosso meio ambiente. Está chegando a um ponto que quem não se preocupa com isso daqui a pouco não vai vender. Não, é estratégico, por isso que eu digo estratégico. Né? E essa consciência que nós vivemos num condomínio, vamos dizer assim, e vivemos num condomínio, que cada um tem que fazer realmente a sua parte. Né? E aí vamos entrar também que a importância do empresariado, mas a importância também do governo nisso aí, do ente público e privado, de incentivar essa questão. Por quê? Porque nós entendemos, como falamos em ESG, nós viemos justamente para trazer mais um E, que é o economic. Então hoje nós já falamos em ESG, que está vindo. Por quê?
Porque se não tiver esse fator de valor agregado econômico, não sustenta, não viabiliza um projeto desse, um investimento desse. Sim. Por quê? Porque vamos fazer o seguinte, essa consciência que a gente traz no DNA e nós temos de comprometimento em que reduções de emissões, né, que agora depois a gente pode falar um pouco que é as emissões, que são as emissões? Elas trazem um efeito estufa, o GEE, que já se fala nisso, que está mudando e a gente tem sentido na pele todas essas questões climáticas, né? Tem um estudo de relação com isso. E não só aqui, nós tivemos essa enchente aqui nos Estados Unidos, no mundo, né? Agora a Espanha anteontem teve o maior calor dos últimos tempos. Então, quer dizer, o mundo... E são coisas que a gente já vê, esse impacto ambiental, a gente já vem lá, eu estudei no Grupo Escolar do Uruguai, aqui, que a gente já falava nisso, não corte as árvores, plante uma árvore, né, se cortar, a gente tinha aquelas mudinhas, já vinha trabalhando essa consciência há muitos anos, vamos dizer, o ESG, essa questão é de 70, nas primeiras, mas hoje a gente vem sentindo uma necessidade e vem notando a necessidade de quê? De implantar essa questão. Por quê? Porque é uma necessidade estratégica hoje. Então, só para nós temos... Onde é que está a preocupação? E eu vou explicar como é que nós fizemos essa questão. Como é que funciona 900 assadores com fogo e fumaça receberam um selo verde? Como é que isso é possível? Porque a questão toda é ter uma consciência de redução de emissões, sim, que sempre vão ter. Sim, né? Sim. Então, isso é um ISO, é dizer assim, como é que se faz isso? E compensar essa questão. Porque não existe... O que é o descarbonização que se fez? É a compensação. Isso que eu falei. Quando nós cortávamos uma árvore aqui, nós plantávamos 100, né? Entende? Então, o que acontece? Numa operação que foi feita com toda a questão técnica, que se chama GHG Protocol, da ONU, então, isso foi... Inclusive, faço questão aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Sim, tu faz, na verdade... Se faz um inventário. Tu minimiza o que emite, ok, mas depois tu pega lá um outro local que preservou. Que preservou. E esse que está aqui, de certa forma, gerando essa demanda de gás carbônico e tudo mais... Emissões, foi compensado. De emissões... Foi compensado. Então, como é que funciona? Foi feito, olha aqui, ó. Então, esse aqui é o selo. Esse aqui é o selo, ó. Que, na verdade, o que é o selo? É um relatório que depois tu podes olhar, que tem toda a questão técnica, tá? Dentro das normas ONU, de inventário, foi feito o inventário, inclusive tem nas fotos lá, se vocês olharem, o nosso time, que são biólogos de primeira linha, eles fazem um questionário dizendo o seguinte, não é só o fogo, a origem da madeira, onde é que vai os dejetos ou o lixo, sim, qual é a energia que foi gasta, são escopos, tem mais de 170 itens. Quantos carros vieram, passaram mais de 8 mil pessoas, quantos carros vieram, esse se chama o escopo 3, que é a logística, também para vir... todo um mapeamento... Foi queimado tanto de combustível e tal, então feito um estudo nisso, se chega nesse inventário e se chegou numa emissão de 84 toneladas. E essas 84 toneladas deste evento, elas foram compensadas, e aí por quê? Onde nós compramos de um projeto de reflorestamento, olha só, certificado pela ONU, ou seja, um projeto de reflorestamento, onde esses créditos foram comprados, certo, entregues, e agora vai vir a cartilha da ONU, inclusive, e eles são baixados, ou seja, o que foi feito aqui foi compensado. Por que ela é ouro? Porque ela é compensada. E esse evento, para nós, ele é um marco, porque ele mostrou duas coisas. Primeiro, que a gente vive num condomínio e todas as pessoas querem participar. Nós somos acostumados e temos clientes grandes hoje, clientes grandes que já fazem até, inclusive, por uma lei que tem obrigação de fazer. Pois então, isso aí, isso aí que eu queria falar. Tu tens assim, é uma inovação, mas ali na frente, quando eu digo na frente, logo ali, 2, 3, 4 anos, sim,
quem quiser fazer esse tipo de evento vai ter que te imitar. Vai ter que imitar vocês vai ter que seguir nessa o exemplo. compra. Porque 82 toneladas, quem é que vai imaginar que um evento como esse gera 82 toneladas? Mas as empresas, a partir de agora, com a nova legislação, não é só empresa grande, empresa média vai precisar utilizar esse tipo de compensação? Vai. O que aconteceu? Esse mercado ele vem se regularizando, né? Na Europa já está mais avançado, regularizado. E aqui também. Então, porque lá já tem. Então, depois eu vou dar, inclusive, números. Lá eles já poluíram, nem tem mais o já poluíram. Mataram tudo que é floresta. Nós temos números assim que o Brasil ele preserva. O Brasil preserva. Nós temos 8% só da capacidade nós temos 66% de preservação no nosso país, 66%, e usamos 8% da terra areável para isso. Mas mais do que, em compensação, Estados Unidos, números totalmente diferentes. Agora, onde é que a gente vê? Essa lei que vai ser, a partir do ano que vem, já exigida, se chama a Lei 15.042, ela faz o seguinte, que empresas que emitem mais de 10 mil toneladas são obrigadas a fazer seus inventários. E as que emitem mais de 25 mil toneladas vão fazer inventário e a compensação. O que isso aí gera no nosso país? Aumentou o número de empresas. A gente já considera que mais de 11 mil, 12 mil empresas, elas vão ser obrigadas por lei a compensar. Mas mais do que isso, o que começa a criar? Começa a criar uma cadeia justamente de competitividade interna. Por exemplo, vamos pegar empresas que já fazem. Petrobras, Vale, Gerdau, Ipiranga investiu 800 milhões em CBIOS. Sim. A Gerdau está fazendo projetos de 520 milhões. Saiu no 520 milhões. Sem volta, né? Sem volta. Agora, o que acontece? Pega a Braskem, que já faz, todas essas empresas. Mas as empresas, inclusive nós temos clientes, que aí falo médio, por exemplo, nós temos um cliente que ele trabalha com uma economia circular, ou seja, ele pega os pallets de exportação e faz a reciclagem dos pallets. O maior cliente dele é de exportação, ele faz quase 1 milhão de pallets por mês. Aqui em São Paulo e tudo. Então, o que ele faz? Só que ele usa a madeira reciclável, o que ele fez? Ele não era obrigado a fazer, porque ele não faz mais de 10 mil toneladas, mas ele começou a fazer por quê? Porque é interessante para o cliente dele. A Braskem quer essa certificação para dizer o seguinte, eu sou competitivo. E mais do que isso, começa uma exigência que são leis, e aí vamos falar que também todos têm suas barreiras. A partir do ano que vem, a Europa vai vai botar em prática uma lei que é desde 20, que é uma lei que se chama EUDR, que ela dá incentivo e desincentivo a quem já dentro faz toda a certificação de sustentabilidade. Então, pensando aqui para o Brasil, nós sabendo usar, nós vamos ter uma vantagem competitiva, porque nós somos o país que tem maior capacidade de gerar créditos de carbono e preservação, né? E nós somos exportadores de soja, grãos e tal, que numa exigência lá, nós vamos ter essa vantagem. Por quê? Porque outros países não estão fazendo. Sim. Em compensação, também aqui dentro do país, nós podemos utilizar da seguinte forma. O nosso arrozeiro, até vou fazer uma palestra para o nosso arrozeiro. Nós produzimos 1 milhão de toneladas e importamos 400 mil toneladas. O que acontece? O arroz que vem de fora, nós podemos também exigir, entre aspas, que eles tenham essa certificação. Que é a tal barreira sanitária. A barreira sanitária, vou dizer o seguinte... ambiental, no caso. Senão, o que acontece? Vem o arroz lá do outro lado, mais barato. Então, isso criou quase que é uma decisão, e aí eu digo, aqui é uma decisão estratégica que não tem volta. Paulo, nós vamos ter que continuar esse assunto em um outro programa, porque é muita coisa para falar sobre isso e o nosso tempo estourou. Opa. E eu vou te pedir o seguinte, que assim que tu puder, tu volte aqui, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo e também precisam se adequar aos novos tempos. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o programa agora, depois do Jornal da Gazeta, a última edição, vai ao ar novamente hoje à noite, depois do Jornal da Gazeta, última edição. Continue conosco, porque aqui, você sabe,
tem informação, tem opinião e tem debate. Veja sempre, ouça sempre, veja os comentários de Alexandre Garcia. Logo, logo, Cláudio Brito estará conosco também. E até a próxima semana, se Deus quiser, com esses desdobramentos da economia e da política aqui no nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Sul. Fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência.